Sejam todos bem-vindos ao canal Exploradores do Tempo e Espaço. Meu nome é Ricardo, sou professor de Ciências Humanas. Vim guiá-los para que vocês possam conhecer os mistérios da geografia e da história. Vamos para a nossa próxima videoaula. Segue a vinheta! Vamos iniciar a videoaula de hoje, revolta da vacina ou conturbação urbana. A revolta da vacina ou modernização urbana marcou a história do Brasil. A transição do século XIX para o século XX, o Brasil houve várias mudanças. Podemos interpretar e compreender a transição do Império para a República. Naquele contexto, o Brasil, recentemente um país republicano, precisava de mudanças, né? E podemos compreender e entender a cidade do Rio de Janeiro como capital federal, capital do país, né? Vivia em condições insalubres ou precárias, né? E naquele contexto, eles já cogitavam em trazer melhorias no país, na cidade do Rio de Janeiro, na capital federal, porque já estava afetando os comerciantes, queira ou não, alguns estrangeiros sentiam o choque da diferença, dependendo da localidade onde eles moravam, em outras regiões do planeta, e assim podemos compreender que o governo estava iniciando a revitalização para modernizar e melhorar as condições da cidade maravilhosa. E naquele contexto, o presidente do Brasil era Francisco de Paula Rodrigues. Ele iniciou no início do século XX seu mandato e foi um dos idealizadores que ajudou a desencadear e proporcionar a reforma, né? Apoiado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, né? Um dos motivos dessa reforma, né, era, como eu já citei, era para resolver os problemas da insalubridade no Rio de Janeiro. Só que naquele contexto, naquela época, né, podemos compreender, fizeram de forma, às vezes, abrupta, né? E foi abrupta. O que aconteceu? Algumas casas que foram construídas no meio da rua, próximo do meio da rua, como a maneira de dizer, né? E edifícios, pessoas foram afastadas das suas residências ou casas, que não possuíam registros, né? E um daqueles contextos foi resolver para poder abrir ruas e poder melhorar a forma da estrutura da cidade. E aquelas pessoas que tiveram suas residências demolidas, foram obrigadas a sair. E podemos entender quando essas pessoas saíram, naquele contexto no Rio de Janeiro, no século XX, impulsionou o crescimento das favelas, ou conhecidas comunidades, né, aqui no Brasil. E um dos primeiros morros que foi influenciado pela revolta urbana ou revolta da vacina foi o Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Podemos levar em consideração que naquela época várias pessoas, imigrantes, vieram para o Brasil buscar uma vida melhor. De 1890 a 1930, aproximadamente 3,5 milhões de imigrantes chegaram no país para procurar uma vida melhor, né? Italianos, franceses, espanhóis, árabes, japoneses. Um dos motivos da questão da reforma urbana, nós podemos compreender porque a cidade do Rio de Janeiro estava com epidemias de febre amarela, peste bubônica, varíola,
milhares de pessoas foram a óbitos. Naquele contexto, não foi só o Rio de Janeiro que modernizou. Podemos colocar a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a cidade, o município de Divinópolis, no estado de Minas Gerais, a cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Foram cidades que foram modernizadas e preparadas, né? Temos que compreender também que aumentaram as ruas, fizeram um projeto arquitetônico para poder melhorar a situação daquele contexto das cidades, né? Poder organizar. E um dos médicos naquela época, Oswaldo Cruz, ajudou a desencadear e determinava que a vacina da varíola fosse, as pessoas tivessem que tomar a vacina da varíola, né, para que não tivesse um problema maior. E o que aconteceu? Naquela época a vacina foi obrigada as pessoas tomarem, né? E a politicagem que acabou que entrou no contexto da história do Brasil. Por que nós podemos falar? O Brasil recentemente republicano, pessoas, alguns insatisfeitos com a república, alguns políticos maldosos espalharam panfletos na cidade do Rio alegando que a vacina matava. E a maior parte da população do Brasil era analfabeta, e algumas pessoas liam para eles alegando que a vacina matava. E essas pessoas que alegavam isso tinham interesse que a monarquia retornasse. E aqui tem uma charge, essa vacina é a morte das pessoas, né? E até hoje as pessoas têm o costume de falar que às vezes a vacina vai matar, vai prejudicar as pessoas. Isso está enraizado na cultura nacional. E o que aconteceu? A violência naquela época foi generalizada, né? As pessoas se recusando a vacinar, o governo tendo que vacinar as pessoas na força. E o que a população fez naquela época? Começou a destruir os transporte público, destruiu o edifício e atacou os agentes de saúde, né? E a ofensiva do governo, qual que foi? Naquela época, as pessoas que rebelaram contra o governo, houve prisões e várias pessoas foram deportadas para poder trabalhar no Acre, a respeito do ciclo da borracha, né? E o que aconteceu? Um dos motivos do governo, naquela época, a violência, ele decretou estado de sítio. E várias pessoas foram presas, uns foram a óbito. Essa revolta da vacina ficou conhecida na história nacional. Essa é a referência que o